bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV. Boa manhã de sábado para você. Muito obrigada pela sua companhia. A gente começa aqui mais o Viver Bem, então falando de qualidade de vida, de bem-estar, de comportamento, falando inclusive de temas extremamente importantes para a nossa sociedade, né? E hoje a gente tem um tema altamente relevante, a volta presencial das aulas. Para entender o que isso significa, vamos repetir aqui as palavras de Florence Bauer, representante do UNICEF do Brasil. A pandemia deixou ainda mais clara a importância da escola e das aulas presenciais para garantir a educação, a saúde mental, a nutrição e a proteção de meninas e meninos contra a violência. Sabemos que os estudantes mais vulneráveis foram os que menos puderam aprender nesses últimos anos e muitos abandonaram os estudos. É urgente, então, ir atrás de cada um e investir para que possam voltar para a escola, recuperar as perdas de aprendizagem e avançar. Essas palavras foram as palavras do representante da UNICEF do Brasil para mostrar o quão importantes são as aulas para todas as crianças e para a sociedade. Então, para a gente falar sobre este retorno presencial, a gente convidou a secretária municipal de Educação, Gláucia Negreiros, para trazer aqui um diagnóstico para a gente. Secretária, pode chegar aqui com a gente. O tema realmente é muito importante, é um momento ainda delicado para todos nós, em todo mundo. A pandemia ainda não acabou, houve toda essa novidade no início do ano, a vacinação infantil. E, de fato, voltamos às aulas presenciais, né, secretária? Por que voltar às aulas presenciais é tão importante? Por que foi tão importante para a gente nesse momento? Então, Renata, bom dia. É um prazer estar aqui no seu programa, no Viver Bem. Realmente, acho que você fez uma introdução perfeita do que esse momento representou para a gente, de todas as redes. E nós evidenciamos mesmo, por meio de avaliações diagnósticas, de que a pandemia trouxe resultados desastrosos para a educação. Nossa rede de Porto Velho se baseou até pouco tempo apenas em dados que foram apresentados pelo Estado de São Paulo, por meio do SAEB, onde eles haviam identificado que a pandemia trouxe um retrocesso nos componentes de língua portuguesa e matemática, língua portuguesa de 11 anos de retrocesso nos níveis de aprendizagem dos nossos alunos e em matemática 14 anos de retrocesso. Então, isso acordou muitas redes e Porto Velho fez uma avaliação específica. Nós avaliamos todos os nossos 32 mil alunos do ensino fundamental. Essa avaliação não fez uma abrangência para a educação infantil e nós também identificamos no programa Avalia Porto Velho que os resultados foram realmente prejuízos altíssimos. A nossa avaliação em português e matemática demonstrou que a nossa nota está bem aquém do que nós tínhamos em 2017, que foi a primeira vez que nós fizemos o programa Avalia Porto Velho e temos dados para fazer essa mensuração. Então, por isso, foi tão importante a gente iniciar o ano letivo de forma presencial, que é o que nós estamos fazendo. Já que o tema é tão importante, secretária, vamos sentar para a gente ficar mais à vontade para conversar um pouquinho sobre essa questão, né, a educação e esse retorno das aulas presenciais. Como é que foi no município? Era obrigatório este retorno para os alunos? Estamos no mês de março, ainda há tempo para aqueles que não, de fato, retornaram para as aulas presenciais e desejam fazer agora, de repente, a partir aqui da nossa conversa, mudem a ideia, o pensamento a respeito da aula presencial? Então, Renata, obrigatório ainda não é. Inclusive, nós tivemos uma recomendação do Conselho Nacional de Educação, uma manifestação do Conselho Nacional, que deu a possibilidade para o retorno presencial, mas também ainda deixou à disposição as aulas remotas para os alunos com comorbidade, com as famílias que ainda não estejam totalmente seguras. Então, ainda é possível as aulas remotas. O município de Porto Velho fez todo um trabalho de diálogo com os profissionais da educação, com um plano de retorno. Nós fizemos um planejamento e aí nós optamos em fazer o retorno 100% presencial, mas ainda neste momento, ainda estamos possibilitando as atividades remotas para os alunos que têm algum tipo de comorbidade. Mas a partir de agora, nossa rede de ensino
já estuda tornar totalmente obrigatório, e esses casos particulares de comorbidade nós só vamos aceitar se tivermos algum comprovante, atestado médico que demonstre a comorbidade. E esse rigor agora, Renata, é justamente para que o pai tenha consciência e traga a criança de forma presencial para que a gente possa atacar esses prejuízos que nós acabamos de falar para você, prejuízos gigantescos. E como você colocou do representante da Unicef, as crianças que mais precisam são muitas vezes as crianças que ainda não estão em sala de aula de forma presencial. Por isso nós temos um programa de busca ativa para sair realmente dos muros das nossas escolas, literalmente. Fizemos isso ainda em 2021, estamos fazendo agora no ano letivo de 2022, porque essa criança que ainda não está presencial e que nós vamos buscar essas crianças, seja por meio da nossa rede de ensino ou com o apoio do Conselho Tutelar e do Ministério Público, são crianças que muitas vezes estão trabalhando em casa, cuidando dos irmãos menores, são crianças que muitas vezes estão passando por alguma violência. Então esse é um olhar atencioso. Sabemos que tem sim muitas crianças ainda que os pais não se sentem seguros, mas por isso é importante conhecer o trabalho da rede, conhecer o trabalho da sua unidade de ensino para verificar que os protocolos são assertivos. E a gente provou isso no ano passado, onde os casos detectados no ambiente escolar foram muito pequenos na nossa rede. Mas como você perguntou, o pai e a mãe que ainda não tenha levado o seu filho de forma presencial, ainda é tempo. Nós estamos aguardando essa criança para que todos os nossos alunos, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, estejam no ambiente escolar para a gente começar a sanar essas dificuldades de aprendizagem. E aquele pai que não se sente à vontade de forma alguma em levar o seu filho de volta à escola, o que a CEMED faz em relação a essa situação? Nós estamos fazendo um trabalho de comunicação assertiva, Renata. Primeiro, os protocolos sanitários, uma das condições imprescindíveis nós estamos espalhando por toda a escola e pelo entorno dela os banners, cartazes, demonstrando para a família que esses protocolos funcionam. Então, esse pai que ainda não e essa mãe que ainda não levou o filho, a escola está conversando com a família, já está demonstrando por meio das nossas evidências de que é necessário iniciar um trabalho de recuperação da aprendizagem. Nós chamamos de recomposição dessa aprendizagem, porque esse aluno ele não teve acesso ao currículo educacional necessário. Então, desde 2020, nós estamos trabalhando com um currículo prioritário. E esse currículo prioritário, o que ele é? A gente está verificando o que é imprescindível para o ano seguinte e dando somente isso. Então, a gente normalmente trabalhou só língua portuguesa e matemática, que era o imprescindível. Então, essa criança está com muitos prejuízos. E a gente entendeu como resultado aí dessa pandemia toda que nada substitui a presença do professor em sala de aula. O ensino, a gente sabe que houveram esforços, né, para o ensino à distância, com as atividades, mas não foi aplicado tudo aquilo que seria aplicado de conteúdo em sala de aula. Foi mantido mais o básico, o essencial, português e matemática. Exatamente, Renata. Nós fizemos aí, junto com o apoio da Fundação Lehman, um currículo prioritário para a rede municipal de Porto Velho. Então, nós nos debruçamos com a Base Nacional Comum, olhamos para a base, olhamos para o referencial curricular de Rondônia e olhamos para a proposta pedagógica da nossa escola. Então, é um leque, é um currículo gigantesco. E aí a gente precisou priorizar o que era essencial para que o aluno consiga avançar no ano seguinte. Então, a gente priorizou junto com as nossas unidades de ensino, olhando para as habilidades necessárias que a gente precisaria desenvolver com o aluno. E no final de 2021, nós fizemos essa avaliação, uma avaliação diagnóstica, para identificar se essas habilidades foram alcançadas ou não. E aí, esse resultado foi preocupante, Renata. Inclusive, a família que está nos assistindo, se quiser procurar a escola para saber o resultado específico da sua criança, do seu filho, nós temos isso. O Avalia Porto Velho, ele identifica a nota do João, da Maria, especificamente de cada aluno. Ela é uma avaliação muito cuidadosa e é específica em português e matemática.
e a gente consegue verificar lá quais são as dificuldades daquela criança de acordo com os componentes. E em cima disso, que nós fizemos uma devolutiva no início desse ano letivo de 2022, fizemos uma devolutiva para os gestores escolares sobre esses dados. O gestor levou para os seus profissionais de cada unidade de ensino e em cima disso eles traçaram o planejamento para o ano de 2022, que nós chamamos da nossa jornada pedagógica. Então esse plano, ele tem realmente a intenção de ir alcançar esse objetivo, que é de desenvolver aquelas habilidades que nós percebemos que os nossos alunos não alcançaram. E o que é mais preocupante, Renata, hoje a criança que está entrando no ensino fundamental no primeiro ano, com 6 anos, ela não teve uma educação infantil adequada, porque 2020 e 2021, que seria o pré-1 e o pré-2 dessa criança, a principal etapa é a educação infantil, é a primeira etapa da educação. Né? Então, assim, essa criança, na primeira infância, ela precisa estar num ambiente escolar. Pesquisas já demonstram que é o melhor momento para se desenvolver o cognitivo, o social, a parte de interação dessa criança desde a creche. E eles não tiveram isso. Então, eles estão chegando surpreendidos no primeiro ano do ensino fundamental. E agora, mais uma vez, o trabalho do profissional da educação vai ter que ser redobrado, principalmente com essas crianças. E aí também junto as crianças do segundo ano, que estão com 7 anos, do terceiro ano com 8 anos, que não tiveram nem o primeiro nem o segundo ano, que era o momento deles estarem sendo alfabetizados. Então, aí isso tudo é para a família entender os prejuízos que a pandemia nos trouxe. As atividades remotas foram imprescindíveis, nos ajudaram muito porque nos ajudaram a manter o elo, o contato da família com a escola, mas nada substitui o professor em sala de aula. Muito bem, a gente vai seguir falando sobre este tema. Já já a gente conversa um pouquinho mais com a secretária municipal de educação, Gláucia Negreiros. É de fato seguro voltar às aulas presenciais neste momento? A gente faz uma pausa rapidinho aqui no programa e daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito bem, a gente está de volta aqui com o nosso programa hoje falando sobre a importância das aulas presenciais neste momento. Ainda estamos em pandemia, mas avançamos bastante com várias medidas de segurança. A gente percebe aí nos dados que houve sim uma perda para a educação, principalmente a educação infantil. As crianças sabem cada vez menos ler e escrever na idade ideal, devido às condições que o mundo enfrenta relacionadas à pandemia da Covid-19. Então, a gente está recebendo aqui a secretária municipal de educação, Gláucia Negreiros. E eu perguntei, antes da gente mudar aqui para este bloco, secretária, é seguro, de fato, voltar às aulas presenciais? Por quê? Renata, nós queremos tranquilizar as famílias e dizer que o espaço escolar é um espaço seguro. E por que eu estou falando isso? Nós fizemos todo um acompanhamento, nós temos uma comissão de protocolos que acompanha os casos de Covid ou suspeitas de Covid dentro do ambiente escolar. No ano de 2021, de agosto, quando a gente voltou presencial, a dezembro, de um grupo de 45 mil alunos e aproximadamente 5 mil trabalhadores em educação, então já aí temos 50 mil pessoas, nós só tivemos identificados no ambiente escolar 112 casos de Covid. Então é um número muito baixo. E esses 112 casos, nós já fizemos a contagem com alguém da família do aluno que testou positivo para Covid. Então, isso nos demonstrou que realmente no universo de 50 mil pessoas, sem contar com o grupo da família, apenas 112 casos. Então, foi baixíssimo. Nós conseguimos identificar suspeitas de forma muito rápida. A nossa equipe gestora está preparada para isso. Se tem algum suspeito dentro da escola, seja aluno com sintomas gripais ou profissional, esse aluno a gente entra em contato com a família, solicita que ele seja mantido de forma remota, continua com o atendimento por aquele período agora de 7 dias.
A mesma coisa com o profissional. Se tiver algum sintoma gripal, também a gente suspende esse atendimento desse profissional, faz a substituição. Então, nós podemos garantir que a escola é um ambiente seguro. O uso imprescindível de máscara, todo mundo permanece de máscara, alunos, profissionais. A família, a gente tem pedido para que não entre no ambiente escolar, então vai até o portão, justamente para evitar aglomeração. E com isso a gente pode tranquilizar o nosso público da rede de ensino, da nossa comunidade, que é seguro o nosso ambiente escolar. É claro que a gente não pode dizer que é 100% seguro, mas nós estamos trabalhando com afinco para que essa segurança realmente seja demonstrada e todo mundo aí tenha condição de trabalhar e de estudar tranquilamente. Sem contar os avanços, né, secretária? A gente teve no ano passado, por exemplo, a priorização da imunização dos profissionais de educação, né? Foram grupos prioritários, até mesmo para que houvesse o retorno ainda em 2021. Hoje a gente tem a vacinação infantil acontecendo à disposição de toda a sociedade em várias unidades de saúde, a vacina descentralizada, disponível para essa faixa etária a partir de 5 anos. Então, esses avanços também possibilitaram com que vocês, em conjunto, através desse conselho, decidissem voltar de forma presencial, né? Foi exatamente isso, Renata. Nós só fizemos o retorno presencial a partir do momento que nós garantimos, primeiro, a priorização, como você colocou, da vacinação para os nossos profissionais da educação. E não só foi priorizada a vacina, mas foi priorizado a primeira e a segunda dose para esses profissionais. Somente depois da segunda dose da vacina é que nós retornamos de forma presencial e com todos os protocolos ali sanitários dentro do nosso ambiente escolar, com o trabalho de todo um comitê de gestão e decisão que atua nesse grupo para que a gente tivesse aí esse retorno seguro para as nossas crianças. Aqui na capital a gente ainda tem um diferencial, que é uma lei municipal que preconiza a entrada em ambientes públicos somente com a comprovação da vacina. Como tem sido isso nas escolas municipais? Profissionais e pais só entram na escola vacinados? Isso mesmo, Renata. A gente tem conversado muito com os nossos gestores e a orientação é essa, seguir a lei municipal da prefeitura, do prefeito Hildon Chaves. Só entra em órgãos públicos e a escola é um órgão público, somente profissionais e outro grupo de pessoas, os pais, as mães, somente se apresentar o cartão de vacina. E isso é justamente para a gente intensificar esse zelo para a gente fazer toda uma contenção da pandemia, porque nós tivemos aí casos de trabalhadores em 2022 que ainda perderam a vida para a Covid-19 porque esses trabalhadores optaram em não vacinar. Infelizmente, nos dói falar isso, nós nos solidarizamos com a família, inclusive desse servidor que é da rede municipal e que já havia informado para o nosso próprio RH de que não tomaria a vacina. Então, mais um momento da nossa consciência e do trabalhador da rede municipal só vai entrar no ambiente de trabalho, só tem entrado se apresentar o cartão de vacina. E aí a gente está tendo muitos casos ainda de trabalhadores que estão sendo dispensados das atividades, levando falta até que apresente o cartão de vacina da Covid. Bom, a gente entrevistou a doutora Deusilene Vieira, pesquisadora da Fiocruz, sobre a importância dos cuidados dos trabalhadores da educação e das crianças nesta volta presencial, então, neste retorno presencial às aulas. Olá, sou Deusilene Vieira, pesquisadora da Fiocruz Rondônia, na área de virologia. Nesse momento de retorno às aulas, a gente tem que pensar que a gente tem que ter o engajamento da escola e também dos familiares e responsáveis. Então, o ideal é que todas as medidas de segurança sejam tomadas. Utilização e orientação para o uso da máscara de forma correta, higienização das mãos e superfície, não compartilhar objetos. Tudo isso contribui para a gente diminuir a possibilidade de propagação desse vírus no ambiente escolar. Um outro ponto que a gente também pode falar aqui é da importância das vacinas. Então, nesse momento, o ideal é que pais estejam vacinados e os filhos também.
A gente teve aí, né, secretária, todo um estudo para chegar até essa conclusão da vacinação infantil, da vacinação dos nossos profissionais de educação, do público adulto. Então, a gente teve avanços nesse sentido, né? Por mais que a CEMED não exija a vacinação infantil, ela é favorável, sim, a essa vacinação das crianças para esse retorno. Com certeza, Renata, nós estamos aí, inclusive, fazendo todo um trabalho de conscientização das famílias para a vacinação das crianças já a partir dos 5 anos de idade. A ciência já demonstrou que a vacina é segura e que salva vidas. Então, mais um momento aí, nós solicitamos de todos os pais e mães, a criança precisa estar na escola, mas ela precisa estar vacinada para que a gente tenha um ano letivo aí de muito sucesso e de saúde para os nossos alunos, para os nossos professores. Então, assim, as escolas estão sendo colocadas à disposição para a vacina. Nós temos um diálogo muito estreito com a Secretaria Municipal de Saúde para que a gente possa acelerar. Então, assim, muitas notícias falsas foram veiculadas com relação à vacina de crianças, mas isso já foi desmistificado e nós sabemos que o pai e a mãe hoje consciente vai vacinar a criança a partir dos 5 anos de idade, até porque a gente tem visto aí os resultados de que as pessoas que estão sendo internadas com a Covid nesse momento, com esse momento de surto, mais uma vez, da pandemia, e até perdendo a vida, são pessoas, na maioria delas, que não tiveram o ciclo completo da vacinação. Então, que os pais e as mães sejam conscientes, vacinem, apesar de não ser um passaporte obrigatório para entrar na escola por parte dos alunos, mas nós defendemos que toda criança precisa estar imunizada. Bom, secretária, para a gente finalizar aqui então o nosso bate-papo, né? A gente teve o retorno das aulas presenciais no município no dia 9 de fevereiro, já estamos em março. Ainda há tempo, a CEMED ainda está de portas abertas para esse diálogo, para qualquer tipo de esclarecimento? Ainda há tempo, as nossas escolas realmente estão com os protocolos assertivos. O prefeito Hildon Chaves fez todo o investimento. Nós da CEMED fizemos a aquisição de álcool em gel, álcool líquido, totens, inclusive personalizados. As escolas fizeram mais lavatórios à disposição. Temos lá o medidor de temperatura, o termômetro, tapetes sanitizantes. As escolas são sanitizadas constantemente. Existe uma comissão que acompanha se esse protocolo está adequado, conscientiza todos os profissionais, todos os alunos do uso obrigatório de máscara. Então, você, pai e mãe, traga o filho presencialmente para esse ano letivo de 2022. Nós estamos, neste momento, fazendo todo um trabalho de recuperação de aprendizagem para que a gente possa ter os avanços que os nossos alunos tanto precisam. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, viu, secretária? Muito obrigada, Renata, pela oportunidade. Bom dia a todos. Olha, a gente segue falando desse tema, falando do retorno das aulas presenciais, das ideias dos pais, do sentimento de muitos pais, né? E agora, olha só, hoje no quadro Taon, a gente conversa com a influenciadora Adila Coimbra, que é mãe da Cecília, de apenas 2 aninhos. A pandemia não se tornou impedimento para a mãe matricular a pequena em uma instituição de ensino de educação infantil. E hoje ela está aqui com a gente para contar um pouco da experiência dela, dos cuidados na hora de escolher a creche, dos medos e até mesmo das percepções da criança que está frequentando a escola pela primeira vez. Tá no ar o quadro Tá On. A gente já está aqui com a Adila, então, para a gente conversar e entender um pouquinho dessa experiência da Cecília, né? 2 aninhos. Tudo bem, Adila? Seja bem-vinda. Tudo bem, prazer, obrigada. Prazer é nosso ter você aqui com a gente para compartilhar um pouquinho dessa experiência, porque a Cecília ainda tem 2 aninhos, né? Está iniciando na educação infantil. Ainda não era uma prioridade com questões de idade para esse início escolar, mas mesmo assim vocês optaram, em um ano de pandemia, colocá-la na escola presencialmente, né? Sim. Como eu e o pai dela trabalhamos fora, a gente sentiu essa necessidade. Em vez de deixar ela em casa com a babá, alguma coisa assim, a gente preferiu que ela já se adentrasse dentro dessa educação, que é uma coisa primordial para a vida
Mas vocês já se sentem seguros para esse retorno presencial dela? Já. A gente acha a escola bem segura, todo mundo tem todos os cuidados, faz a medição da temperatura assim que entra, todo mundo usa máscara, achei bem tranquilo. Você foi conhecer esse ambiente escolar antes? Sim, a gente já levou ela para ver se ela ia gostar. De cara, na primeira que a gente levou, ela gostou, já queria voltar, eu achei isso muito importante. Lá também tem toda a questão da gente poder ver as câmeras, isso me deixou mais segura por poder acompanhar ela mesmo de longe. Como é que tem sido esse processo de adaptação dela? No começo é mais complicadinho, né, tá acostumada em casa, mas ela foi se adaptando muito bem, ainda bem. E a família em si, durante a pandemia, a gente sabe que as crianças sofreram bastante com a pandemia. Vocês, de alguma forma, ela é muito pequenininha, mas de alguma forma vocês tentaram conversar sobre Covid-19 com ela? A gente explicou, às vezes as pessoas estão usando máscara e ela fica, por que tá usando máscara? E a gente explicou que tem toda uma questão. Às vezes eu acho engraçado que desde quando ela é pequenininha, ela quer usar máscara, mesmo quando não era necessário. Ela acha uma coisa assim legal, porque ela vê todo mundo usando. Mas então você tem tentado, mesmo que ela ainda não consiga compreender na totalidade, conversar esse tipo de assunto com ela. E as escolas, como é que você vem percebendo, a escola dela, como é que você vem percebendo o comportamento dos profissionais, dos outros pais em relação à pandemia? Todo mundo é favorável à vacina? Como é que tem sido o seu convívio? No meu convívio, todo mundo está bem ligado nessa parte, tanto os funcionários da escola quanto os outros pais, eles respeitam bastante essa questão de que a gente está no meio de uma pandemia ainda, que infelizmente está se agravando, e aí todo mundo está respeitando muito bem. Eu vejo todo mundo com máscara, não vejo ninguém desrespeitando, tá tranquilo de mim mesmo. Agora, saindo um pouquinho da questão da Covid, como é que é a adaptação de uma criança e uma mãe também para essa mudança de rotina, né? A gente tá vendo ali vocês num videozinho, ela é bastante brincalhona. Foi difícil para largar ali a mamãe, o horário de acordar, o horário de ir para a escola. Como é que tem sido essa rotina dela? Como eu já trabalhava fora antes, ela acabava ficando com o pai dela que estava no home office. Então ela meio que já acostumou assim a ficar sem mim. E eu sempre gosto de trazer o conhecimento como uma forma lúdica, sempre ensino ela em casa também. Ela já pedia para ir na escola, ela assistia alguns desenhos. Ela, mamãe, quero ir para a escola. Então foi uma coisa assim bem leve, da parte dela e da minha. Ela estuda à tarde. Sim. Bom, Ádila, a gente quer agradecer aqui a sua participação. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, né? Você tá sempre compartilhando aí o seu dia a dia, né? Dia a dia com ela. O pessoal gosta mais dela do que de mim. Obrigada pela sua presença aqui com a gente, tchau, viu? Tchau. Tá aí, olha, um exemplo para você de pais que querem sim que o filho esteja em sala de aula. Vamos todos aderir aí à educação presencial. A vacinação está disponível para as crianças a partir de 5 anos, para os adultos. Então não há motivos para não vacinar e as nossas crianças não estarem em sala de aula. Quero agradecer a Celibras, principalmente por nos ajudar com um tema tão importante quanto esse, né? Falando de educação e levando aí a todos os públicos o nosso tema de hoje. A você de casa, um ótimo fim de semana. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente. Até mais.